se você é pessoa com neurodivergência, ou se você é pai ou mãe de pessoas com neurodivergência, você deve saber que o diagnóstico, obter o diagnóstico de uma condição, é só a primeira batalha. Ainda tem muitas outras pela frente. O maior desafio depois de um autista diagnosticado é você conseguir que a sua condição seja reconhecida por médicos oficiais para que você exerça algum direito que a lei reserva às pessoas que têm transtorno do espectro do autismo. Hoje parece que a situação é assim. Em 2012 criaram uma lei que assegura direitos para as pessoas com autismo, com transtorno do espectro do autismo. E agora, nós temos vários médicos que discordam dessa lei. Como não podem enfrentar o texto da lei, o médico não pode dizer: você é autista, mas eu não lhe concedo o direito. Porque a lei diz que quem é autista tem o direito. Então, qual é a solução que eles fazem, que eles arranjam? Você não é autista e pronto. Você não tem deficiência nenhuma. Veja que perplexidade. Tem uma lei que diz que o autista é deficiente e tem um médico que diz que a pessoa não é autista. Se ele for de nível de suporte 1, a pessoa tem que estar absolutamente incapacitada e alienada do mundo e das coisas que nos circundam para ter a deficiência reconhecida. É mais ou menos dessa forma. Então, o que a pessoa pode fazer para tentar fazer valer o seu diagnóstico, blindar o seu diagnóstico? Tem algo que possa ser feito? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes e meus contatos profissionais estão aqui na descrição. Bem, eu vou começar esse vídeo falando de um grande erro que a pessoa que recebe o diagnóstico de neurodivergência comete ao tentar exercer direitos que são baseados na sua condição, ou seja, na sua neurodivergência, no seu diagnóstico de autismo. O principal erro que essa pessoa comete, porque é um erro de premissa, é achar que o simples diagnóstico de transtorno do espectro autista, CID, F84, é o suficiente para que ela exerça direitos. Não basta. Quando você enfrenta uma junta médica oficial, você está enfrentando um órgão técnico que tem, por definição legal, a presunção de legitimidade daquilo que fala. Escrever num papel o nome de uma condição e colocar ali qual é a classificação internacional daquela condição, o CID, não é suficiente para que uma situação seja, de fato, considerada deficiência. E por que não é? Porque a lei exige, as leis exigem, que para uma situação ser considerada deficiência, tem que estar um conjunto de informações, de prejuízos, que fazem com que essa pessoa tenha, de alguma maneira, obstruída a sua capacidade de competição plena na sociedade em igualdade de condições com os outros. Veja bem, a lei diz que só é pessoa com deficiência aquela pessoa que, pela sua condição, sofre um prejuízo social tão significativo que ela não está em pé de igualdade, em igualdade de condições com os outros, para viver a vida em sociedade e perseguir os bens da vida. Ou seja, aquela pessoa está tão prejudicada por causa da deficiência dela, por mais que ela se esforce, ela não vai conseguir atingir o mesmo resultado com um concorrente que não tenha deficiência. Você entendeu que é diferente de escrever uma palavra e 2 caracteres, uma sigla num papel? É muito diferente. Não basta dizer que é autista nível de suporte 1, CID 10F84. Isso não diz nada, cadê as barreiras? Ah, mas se o cara anotou isso é porque deve presumir que deve estar ali em algum lugar as barreiras? Não, mas essa junta médica ela está lá para verificar isso, se tem ou se não tem essas barreiras. E toda vez que a junta médica achar que não tem, ela vai decidir que você não é deficiente e você vai deixar de exercer um direito. Supondo que essa junta médica, não tem nenhum vício de mentalidade ou de preconceito com relação
a diagnóstico de autistas de nível de suporte 1 e que ela apenas teve pouco subsídio para entender a sua situação e as suas barreiras, que a sua documentação é insuficiente, né? Lembrando que, de outro lado, pode, além de você não ter um laudo que dê suficientes subsídios para que a junta médica ratifique o seu diagnóstico, ainda pode ser que os componentes daquela junta médica ou daquela equipe multidisciplinar tenham uma ideia restritiva com relação ao diagnóstico de pessoa com transtorno do espectro do autismo, né? Tudo isso dificulta. Eu vou te dar agora umas dicas para você proteger e blindar o seu diagnóstico. Mas antes, eu preciso que você entenda uma coisa. Não existe nenhuma condição de nenhum CID que seja considerada deficiência antes da análise da interação dos impactos dessa condição com as coisas do dia a dia, para então identificar as barreiras. Ora, o que você quer dizer com isso? Mas a lei não fala que autismo é deficiência para todos os efeitos legais? Sim, a lei fala, a Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764 de 2012, fala isso. Só que antes dela falar isso, nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 1º, ela fala o que precisa se manifestar numa pessoa para que aquela condição seja considerada autismo. E aí tem médico que vai fazer o laudo e repete tudo que está escrito lá, não adianta, você tem que individualizar. Ah, tem problema de reciprocidade social? Qual que é o problema? Como é que manifesta neste indivíduo aqui isso aí? E que tipo de comprometimento e de barreira surge através disso? Gente, a deficiência não é o nome de uma condição. Transtorno do espectro do autismo, esquizofrenia, fibromialgia. Deficiência é a interação da condição, daquela condição do diagnóstico com as coisas do dia a dia da vida. Por exemplo, você acha que não ter uma mão, não ter a mão, né, que é um membro de terminação de membro, mãos, não ter a mão é a deficiência? Ora, depende. E eu vou te explicar por que depende. Hoje nós estamos num momento, na era da informação, né, as ciências cibernéticas em pleno desenvolvimento, já temos uma série de robôs aí, e naturalmente que isso vai repercutir na medicina, né? Vamos supor que uma pessoa perde uma mão. Aí, não ter essa terminação do membro superior tem um nome clínico lá, não sou médico, não sei. Tem um nome, tem um CID. Não ter mão tem um CID. Mas vamos supor que a gente chega no nível de desenvolvimento da medicina, vamos dizer assim, medicina cibernética, em que é possível restituir a mão desse cara. Ele perdeu a mão no acidente, mas aí você tem uma mão biônica que faz tudo com a mesma flexibilidade, com a mesma precisão da mão biológica, aquela mão que ele nasceu com ela. Ela é substituível por uma outra biônica que faz a mesma coisa. Então esse cara é deficiente? Não é. Por que não é? Porque, embora ele tenha perdido a mão natural, biológica dele, ele não tem interações negativas com o ambiente, com o trabalho, com as coisas. Ele pode tomar o café da manhã dele, pegar a asinha da xícara, ele pode dirigir um carro, ele pode fazer flexão, ele pode praticar esportes com aquela mão biônica. Então, você entendeu que tem uma série de circunstâncias externas que pode impedir que uma situação seja considerada deficiência? O próprio conceito legal de deficiência, gente, eu vou repetir para você. Considera-se pessoa com deficiência, isso está no artigo 2º da Lei 13.146 de 2015, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento, tem que ter impedimento. Impedimento de longo prazo, de quais naturezas? Física, mental, intelectual ou sensorial. Que, atenção para o mais importante, que em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a participação plena e efetiva do indivíduo na sociedade em igualdade de condições com os outros. Você entendeu isso? Deficiência é interação da condição com as coisas da vida. É na hora do vamos ver que vai interagir. Qual que é a bronca que essa condição te causa? O que ela te causa? Ela causa isso, aquilo outro. Tem que descrever os impactos.
Por isso é que dizer, atesto para os devidos fins que fulano de tal é autista, nível de suporte 1, CID F84, não resolve nada, porque não subsidia a conclusão, entendeu? A primeira coisa, então, que o cara tem que ter é um laudo detalhado, que vai dizer lá quais são as barreiras. Se não tiver barreira na hora da interação, e se não estiver dizendo como é que interage, então não vai estar errado de tudo a banca que vai dizer que não é deficiente, entendeu? Então vamos começar pelo básico aqui. O grande problema do não reconhecimento de diagnóstico de autismo está no nível 1 de suporte. Porque no nível 2 as barreiras são mais protuberantes, mais fáceis de ver. E o nível 2 tem menos habilidade de fazer masking. Ele não consegue disfarçar de boa, mimetizar, fingir que não tem dificuldade, sabe? E o nível 3, então, geralmente vem acompanhado de deficiência intelectual também, às vezes não verbal, então é muito mais fácil de você definir a deficiência e encontrar as barreiras. No nível 1 de suporte é que está o grande problema, porque ali, conquanto o indivíduo tenha um diagnóstico de deficiência, subsiste ainda muitas funcionalidades e algumas altamente aprimoradas, chamado também de autismo de alto funcionamento, esse autismo de nível 1, sabe? Então, às vezes, o cara ele tem muitas dificuldades sociais, ele não entende uma ironia, ele não entende um sarcasmo, ele não consegue captar aqueles signos sociais implícitos numa conversa, aquela coisa de um olhar dizer um monte de coisa que ele não é capaz de ver, né? O relacionamento do indivíduo com ele mesmo. Às vezes ele tem um monte de problema que atrapalha ele demais. Inclusive tem muitos que têm incapacidade socioocupacional, que é uma espécie de invalidez para o trabalho, porque ele não consegue nem se manter, às vezes não consegue se colocar e muito menos se manter no emprego. E aí está prejudicada a própria capacidade desse indivíduo ganhar dinheiro, dinheiro para se manter, não estou falando aqui em ficar rico, não. Então essas coisas podem estar presentes junto com outros aspectos em que o indivíduo é funcional. E aí, para alguns médicos, se é funcional e eu não vejo nenhuma barreira aqui, então logo não é deficiência, esse diagnóstico de autismo está errado. Se tem autismo de nível de suporte 1, de nível de suporte 2 e de nível de suporte 3, sendo o nível de suporte 1 o que tem mais funcionamento, ou seja, o que tem prejuízo significativo, mas tem menos prejuízo do que os 2 e 3, nível 2 e 3. Mas todos eles têm nível de suporte, então significa que eles todos precisam de suporte. Então, é razoável pensar que o autismo não tem cura, tem tratamento, né? É razoável pensar que um autista de nível de suporte 1, provavelmente, se tem um prejuízo significativo, ele vai precisar fazer terapias, algum tipo de terapia, para ganhar alguma habilidade, para reforçar alguma coisa e tal. Por que o cara recebe o diagnóstico, faz 3 anos que ele foi diagnosticado, ele nunca fez uma terapia? Por que ele não tem um acervo documental que inclui alguns relatórios do psicólogo, do neuropsicólogo, do médico, né, explicitando e relatando algumas questões dele ali, né, individualizando o impacto, né, fazendo diagnósticos pontuais, né, dentro do diagnóstico principal. Quais são as comorbidades desse autismo aqui? Né, o que é recomendável que ele faça? Uma terapia, uma prescrição para terapia? Porque, veja, a gente sabe que não dá para decidir se uma pessoa é autista ou não em 20 ou 30 minutos, porque o diagnóstico de autismo é clínico, é observacional, você tem que observar muito tempo, muitas sessões para saber. Então a junta médica vai ter essa dificuldade, então você tem que subsidiar ela, você tem que apresentar, né? Se é autista, já há 3 anos de diagnóstico, você tem prejuízo sério, então você deve ter procurado ajuda, né? Cadê as terapias? Junta a documentação sobre a terapia. O fato de você estar em tratamento contínuo é por si só uma prova de que você está tratando uma condição. E melhor, do que essa condição está te trazendo barreiras, tanto é que você está fazendo terapias. Você não ia fazer terapia à toa se não tivesse a necessidade, né? Então isso corrobora com a prova. Então, assim, além de você ter um laudo médico do seu assistente médico, do assistente médico particular, muito detalhado, que descreva todos os impactos do TEA em você. Se você tiver uma avaliação neuropsicológica anterior, esse laudo médico deve ratificá-la, descrevendo ali quais são os percentis, os scores das escalas aplicadas e o que significa esses scores
na sua vida? Como é que esses scores se transformam em barreiras e em dificuldades que diferenciam a sua competitividade na participação pelos bens da vida em relação a outras pessoas? Porque não é esse o justo, gente. Por que tem lei que beneficia autista? É porque ser autista é diferente, é mais difícil do que ser neurotípico. É porque ser autista impõe umas dificuldades que autoriza que o poder público me trate de maneira desigual, na medida em que eu me desigualo. Se eu não sou capaz de documentalmente demonstrar que eu estou no prejuízo, então ninguém vai reconhecer minha deficiência. Eu só tenho direito ao exercício do direito que está previsto na lei porque a minha situação é mais difícil, ela é diferenciada. Eu tenho barreiras que você, que é atípico, não tem. Por isso, as medidas, as políticas de compensação se expressam através da lei. Que eu participo do concurso nas cotas, com menor concorrência, com nota de corte menor, que eu aposento mais cedo, que eu tenho direito a adaptações laborais, é porque para mim é mais difícil. Eu tenho que provar que é mais difícil. Porque deficiência é interação. Deficiência não é o nome de uma doença ou de uma condição, de um transtorno. Deficiência é a interação da condição com as coisas da vida. Outra coisa que eu recomendo para você blindar o seu diagnóstico. Presta atenção nisso. Vamos imaginar que você fez tudo o que eu disse até agora. Você recebeu o diagnóstico nível 1 de suporte, nível 1 de suporte é suporte, quer dizer, indica que você precisa de suporte. Claro, suporte familiar, suporte especializado, suporte terapêutico, suporte médico, mas suporte terapêutico também. Ora, se eu preciso de suporte, se o autismo em mim, ele se manifesta causando prejuízo significativo, que a lei exige que tenha, e que tem barreira e tal, eu vou precisar de uma intervenção de técnicos profissionais, terapeutas, para me ajudar a vencer, né? Ou lidar melhor com essas barreiras. Se eu faço masking, se eu recebi o diagnóstico de autismo com 40 anos de idade, significa, já que eu sou autista há 40 anos, porque eu nasci com TEA, porque TEA é uma condição congênita, significa que eu tive 4 décadas para aprender a mascarar sintomas. Porque é isso que a gente faz, galera. A gente faz, quando a gente está numa mesa de boteco ali, conversando com a galera, todo mundo típico, você é autista, eles falam um negócio que você não entendeu, você aprende a mimetizar, fingir que está entendendo. Estou entendendo sim, captei a vossa mensagem, sabe? E aí, isso acontece em coisas aparentemente inofensivas, como uma conversa de boteco, mas isso aparece em outras coisas também, muito mais significativas. E aí, ao curso de 4 décadas, eu posso presumir que eu superei aquela vulnerabilidade, porque eu aprendi a mascarar. Ué, se eu estou mascarando e ninguém está vendo, então eu não tenho nada. Tem gente que mascara tão bem que nem ela própria é capaz de ver. Então a terapia ajuda você a percorrer esses recônditos, né, esses lugares secretos dentro da gente, onde a gente esconde as vulnerabilidades, para que elas possam emergir e a gente possa enxergá-la e, enxergando-as, poder intervir nelas. Se você tem uma habilidade que precisa ser desenvolvida, porque você tem uma forma de se manifestar que não é adequada para as relações sociais, né? Se você é muito intransigente por causa da rigidez cognitiva, se você é muito direto também por causa da rigidez, né? Você tem uma forma de comunicação muito abrupta, muito direta, e isso pode causar problemas interpessoais. Tudo isso tem que ser trabalhado na terapia. E aí vai ali colocando tudo ali bonitinho e registrando que você está se tratando. Está tomando medicamento? Ok, coloca ali as receitas. Foi no psicólogo? O psicólogo faz relatórios a cada 6 meses, a cada 3 meses, ano a ano. Guarde os relatórios e apresente. Mas tem uma outra coisa que vai fazer muita diferença. Se você já faz tudo isso, tem uma outra coisa que vai fazer diferença, que é você solicitar o reconhecimento da caracterização da deficiência junto ao seu empregador atual. Seja ele público ou privado, você vai pedir o reconhecimento da caracterização da deficiência com assentamento na ficha funcional, porque aí essas informações vão para o I-Social e do I-Social vai alimentar o CNIS. Ou seja, essa informação vai para este
essa grande plataforma de dados públicos, porque quando ele sai do RH e entra no e-social, virou dado público. E esta informação também tem presunção de veracidade, porque é com este tipo de informação pelo e-social é que as empresas que precisam contratar cotas PCD por ordem e mandamento da Lei 8.213 fazem lá as declarações de contratação. Ou seja, a empresa que precisa contratar 5% dos seus funcionários com deficiência faz a prova de cumprimento dessa exigência lançando esses dados no e-social. E esses dados lá são homologados pelo poder público. Então tem força pública, né, esses dados que são lançados ali. Então, se o seu empregador, público ou privado, reconheceu a sua condição de deficiência, se no futuro uma outra instituição disser que você não é deficiente, olha o tamanho da robustez dessa prova. Olha, você está dizendo que eu não sou deficiente, mas meu empregador já reconheceu, esses dados estão lançados na base de dados do CNIS, da Previdência Social. Não importa se o empregador aqui é privado ou público, qualquer um dos dois. Isso enrobustece a prova da sua deficiência e pode servir para você usar como acervo probatório num eventual processo judicial para recorrer de alguma junta médica que diz que você não é deficiente. Então, veja, agora que você sabe, deficiência é barreira e a barreira se manifesta com a interação da condição de saúde do cara com o meio ambiente, com as coisas da vida, então você sabe que para provar que eu tenho autismo, não basta que eu tenha um papel onde se lê o meu nome, o CID-10F84 e o grau de suporte. Eu preciso da demonstração da interação da condição com as barreiras que se apresentam na minha vida. Porque não existe deficiência sem que exista barreiras. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.